E conseguindo gravar para vocês que estão assistindo, a gente pode passar gratuitamente, se a gravação foi boa, tá? Mas aqueles outros que não assistiram, a gente vai cobrar um preço pequenininho, mas vai fazer, ok? Então, gente, boa noite a todo mundo. Muito feliz de estar todo mundo aqui. Ainda tem mais gente para chegar. Isso que eu queria perguntar, acho que o Rodrigo está tentando se conectar, tem mais outras pessoas aí. E aqueles que estão aqui, boa noite, que maravilha, que a gente consegue estar junto por causa do Bill, que aceitou fazer mais um seminário sobre traumas, né? Então, eu fico muito feliz de ter tido essa ideia e muito feliz de que ele aceitou. I'm saying I'm very happy that you were here to speak to us about traumas and that you accepted to come and speak. Okay? Okay. So, eu vou fazer com que ele fique mais importante aqui, para ele poder falar. E as perguntas, se vocês tiverem perguntas, escrevam no chat, tá? Escrevam perguntas no chat, mas não para mim em especial, porque eu não vou conseguir ler, mas pergunta para ele mesmo, normal, para todo mundo. So I'm saying, if they have questions, they can write down at the chat, and so we're going to read it, right? Great. Perfect. Okay, so it's yours. Hello, everyone. Olá, todo mundo. It's nice to see some familiar faces É muito and bom some ver, new faces. So tonight, é muito bom ver alguns rostos familiares e outros que são novos. E hoje I'm going to talk about trauma in relation to constellation work. eu vou falar sobre traumas e a relação com as constelações familiares. And my intention is to give an overview of generational trauma and personal trauma. Então, a minha intenção é falar sobre o trauma geracional e o trauma pessoal individual. And I've also going to include individual exercises, which everyone is going to do. E eu também vou incluir alguns exercícios individuais que todo mundo pode fazer. So, given the size of the group, all of you will have an experience. E assim, todos vocês vão ter uma experiência sobre isso. And questions are really important. As perguntas também são muito importantes que vocês podem fazer. So what I want to talk about now is just the word I chose, transcending. Eu vou falar sobre uma palavra que eu escolhi, que é transcender, que significa ir além. So transcend means to rise above or go beyond. Transcender, que significa estar acima ou ir além, acima de tudo, perceber algo acima. And I think in other languages it has similar meanings. E eu acho que até em outros idiomas. But I like the idea of rising above or going beyond. Eu gosto da ideia de ir além, ou então estar acima. And for me, in constellation work, when we're dealing with a generational trauma, para mim, em constelações familiares, quando estamos lidando com traumas geracionais, I like the word transcend because it helps us to go beyond where we came from. Eu gosto da palavra transcender, porque isso significa que a gente vai além do que precisa ir. But I want to talk about trauma because what we're really talking about is post-traumatic stress. Okay. Eu quero falar sobre trauma, porque o que realmente a gente está falando é sobre sorry, did you say traumatic? Post-traumatic stress. É estresse que fica como depois, post-traumatic stress. Or as we know it here, PTSD. Aqui a gente conhece como PTSD. Because that's what we're really talking about, because the traumas have happened already.
É por isso que a gente está falando sobre o que aconteceu depois, porque o trauma, na verdade, ele já aconteceu antes. And we're struggling with the after effect of the trauma. E a gente continua lutando contra os efeitos do trauma depois. Whether it's physical, spiritual, psychological, that's what we're really struggling with when we refer to trauma. Independente The post-trauma, sorry. se for físico, mental, emocional, psicológico, a gente continua lutando contra os efeitos depois que o trauma já aconteceu. Por isso a gente chama pós-trauma. So first I want to talk about generational or transgenerational trauma. Ok, primeiro eu quero falar sobre os traumas geracionais, de gerações. Bert Hellinger, the founder of Family Constellations, would always ask the question, what happened to your mother? What happened to your father? O Bert Hellinger, que é o autor das constelações familiares, sempre pergunta para o cliente o que aconteceu com a sua mãe, o que aconteceu com seu pai. He was looking for the events that shaped the family. Ele, na verdade, estava procurando pelos eventos que formaram aquela família. Did your mother lose a sister when she was a little girl? A sua mãe perdeu uma irmã quando ela era pequena. Was your grandfather in a war? O seu avô estava em guerra. He's looking for events. Ele está procurando pelos fatos. Was there someone excluded? Alguém foi excluído. So those events affect the system. Então, esses eventos afetam o sistema. And they can affect your mother. E eles podem afetar a sua mãe. And that's what generational trauma is, something that happened in the past. Então, o trauma geracional é sempre aquilo que aconteceu no passado, Experienced by your grandparents or your parents. experimentado pelos seus avós ou pelos seus bisavós. And the results is that change the family dynamic. E o resultado muda a dinâmica da família. For example, if your mother was 5 years old, Por exemplo, se a sua mãe tinha 5 anos and her mother died, e a mãe dela morreu, your mother's going to experience abandonment. a sua mãe vai experimentar o abandono. And that trauma affects not just her, but her brothers and sisters. E esse trauma vai afetar não somente ela, mas como os irmãos também, irmãos e irmãs. And then as she grows up and becomes a woman and has a family, that trauma is still with her. E quando ela cresce, se torna uma adulta e forma uma família, esse trauma continua com ela. And with this specific example, what we see in constellations E com esse exemplo específico, a gente percebe nas constelações is that your mother may be always looking for her mother, que a sua mãe pode estar sempre procurando pela mãe dela and doesn't see you. e não te vê, não olha para você. And so we carry that pain of our mother, her sadness, her grief. E aí nós carregamos essa dor da mãe. And we get entangled with it. Nós ficamos emaranhados com essa dor e com essa tristeza. So the questions I have for the group and for you all to ponder is, how have the events of the past affected you? Okay, hold on. Go easy. I'm sorry. As perguntas que eu tenho para vocês é como é que os fatos da sua família no passado têm afetado vocês. These generational traumas Esses traumas geracionais is where we, as the current generation, can get caught up in an entanglement. é onde a gente pode ser pego nesse emaranhado, estar neste emaranhado. We get caught up in our mother's grief. A gente pode estar emaranhado na tristeza da mãe. Or we get caught up with our father's grief. Ou então também a gente pode estar emaranhado na tristeza do pai.
or if our father was in a war or our grandfather was in a war, we get caught up with his need to be with his compatriots, his brothers he served with. Ou então, se o avô estava na guerra, a gente pode estar emaranhado também na necessidade deste avô de estar junto com seus colegas de guerra, seus patriotas. And what constellations will do is to help bring that to light. O que a constelação faz é trazer isso à luz. And we begin to see this belongs to my grandfather. E aí a gente começa a perceber, isso aqui pertence ao meu avô. Or the loss of my grandmother belongs to my mother. Ou a perda da minha avó pertence à minha mãe. But because we love our parents, Mas porque nós amamos nossos pais, we carry things for them and we carry things for our family. nós carregamos as coisas por eles, pela nossa família, pelos nossos pais. So the other question I have for you is, what are you carrying for your parents? Então, a outra pergunta que eu tenho para vocês é o que vocês estão carregando pelos pais? What are you carrying for your parents? O que vocês estão carregando por sua família? Is it your mother's grief? Será que é a tristeza da sua mãe? Is it sadness? É uma tristeza, um luto? Or is it something else? Ou é alguma outra coisa? And this is what we carry keeps us entangled. Aquilo que nós carregamos, nós ficamos emaranhados. My father's father died of cancer when my father was 12 years old. O meu avô morreu de câncer quando meu pai tinha 12 anos. And that had a big effect on my father. Isso teve um efeito muito grande no meu pai. He said his father walked on water. E ele disse que o pai dele é como se estivesse andando sobre as águas. Não é uma expressão bem delicada. He was bigger than life. Que aquilo era maior do que a própria vida. And that's a very significant time in the life of a young man or young woman when they're entering adolescence. E isso é um tempo assim muito significativo num adolescente, alguém que está começando a ficar adolescente, a ter presenciado a morte do pai. Especially a young boy who loses his father. Exatamente, especialmente um jovem que perde o pai. And what that will do is usually send somebody on a search for the father or the mother. Então, o que isso faz? Faz com que a pessoa continue buscando, procurando esse pai ou essa mãe. Always looking to heal that wound. Sempre querendo curar essa ferida. And so the question we would have is, where does that go, and what do you carry if that was your father? Então, a pergunta é: aonde é isso que você carrega? Para onde vai? Isso que você carrega do seu pai. Now, in my father's story, he found the camaraderie of men. No caso da história do meu pai, ele encontrou um grupo de homens, that's it, a group of men? Men, yes, throughout his life. Através da vida dele. And then when the Second World War broke out, he went into the military. Então, quando houve a Segunda Guerra Mundial, ele entrou como militar. So by being in the camaraderie of men, he was able to heal some of that wound. Então, assim, estando junto com outros homens, no grupo de homens com um objetivo, ele pôde, de alguma forma, curar essa ferida. Sometimes, when our parent is not able to heal it, we pick it up, we feel it. Muitas vezes, quando os nossos pais eles não são capazes, assim, por algum motivo de se curar, nós pegamos isso, a gente percebe isso. And it could be that your father is carrying something for his father. E pode ser até que o seu pai esteja carregando alguma coisa do pai dele. Or your mother for her mother. Ou a mãe para a mãe dela. Now, you may not know what it is, but we feel it.
talvez você nem saiba exatamente o que é, mas você sente. And that's a burden that doesn't belong to us. E isso é um peso que não pertence a nós. And the beauty of constellations, it teaches us how to find a way through words and movements to let that go. E a beleza da constelação é que se encontra maneiras de movimento ou palavras para que isso possa ir. To honor the burdens of our parents Por exemplo, honrar esse peso dos nossos pais or our grandparents, ou dos nossos avós, because that happened to them. aquilo que aconteceu com eles. And what we look for in constellations is we find another way, or we ask permission to honor our parents or grandparents in another way, other than carrying their burdens. Então, e nas constelações, o que nós fazemos é honrar isso e encontrar uma maneira nova de encarar isso que aconteceu com eles. Okay, so this is an overview of generational trauma. Então, isso daí é só um sumário das constelações, aliás, dos traumas geracionais. And we want to make the trauma that happened to our parents or grandparents and the effects conscious. Porque nós queremos fazer com que esses fatos fiquem conscientes. I have a colleague whose great-grandfather was a slave owner in like West Virginia. Então, eu tenho um colega cujo bisavô foi um escravo em Virgínia. And for a good part of her life, she was always involved with service organizations trying to help people. Então, por um bom tempo, ela sempre esteve envolvida em organizações sociais, para ajudar as pessoas, etc. To the point of exhaustion. Até o ponto de exaustão. What Constellation showed her E o que is that she was. Go ahead. O que a constelação mostrou para ela? That she was doing this work to atone for the slave-owning great-grandfather. Então ela estava mostrando para ela que ela estava fazendo esse trabalho como uma forma de compensação pela escravidão lá do bisavô. Now she was able to take time for herself. Agora ela conseguia ter um tempo para ela. And decide, do I want to do this service for humanity? Então ela pensou, será que eu quero fazer isso? Realmente eu quero fazer isso para a humanidade? Because I'm good at it. She was good at it. Porque eu sou boa nisso. Or am I doing it because I'm carrying it for my family? Ou eu estou fazendo isso porque eu carrego esse peso. So she was able to pull away. Ela foi capaz de dar uma parada e perceber isso, sentir isso. And accept where she came from. E aceitar de onde ela veio. There are slave owners in her family. Havia escravos. And over time she could let go of some of that shame. E ela poderia então agora deixar essa vergonha e ir embora que ela tinha. Let this be with her family, her ancestors. E deixar isso com os seus ancestrais. And she could step into her life in a new way. E ela poderia então começar uma nova vida. Step by step. Passo a passo. So that's one way how we carry something. We are trying to atone for something our ancestors did. Então, uma maneira que nós temos de carregar esses fatos dos nossos ancestrais é que nós buscamos essa compensação na vida presente. Or, like I said earlier, we're carrying the grief or the pain or even the shame of something that happened in the past. Ou através de carregar a vergonha, a tristeza, o luto. Okay, so before we do an exercise on generational trauma, are there any questions? Maybe a few questions. Muito bem. Antes de a gente iniciar esse exercício sobre os nossos antepassados, sobre geracionais, os traumas geracionais, eu quero saber se há alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta, vocês podem, por favor, levantar a mão para que eu possa
Or not, we could wait till all the questions to the end. Ou a gente pode esperar as perguntas até o final. Hold a second, let me just look at people and see if they are. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta sobre isso que ele falou? Levanta a mão, por favor, ou põe no chat. Okay, so we'll hold to the end. They take time. It takes Yeah, it time. takes time on the chat. Takes I'm time. like, Alguém tem alguma dúvida, pergunta, questão sobre essas traumas geracionais? okay, we'll continue. All right, so when I was talking to Zakia, I wanted to make sure everybody had an experience. Então, quando eu estava falando com a Zaki, eu queria ter certeza que todo mundo teria uma experiência. And when I do this exercise in a group, I like to use something that's heavy. E quando eu faço esse exercício em grupo, eu gosto de usar alguma coisa que é pesada. Like a backpack filled with books, Como, por exemplo, uma daquelas maletas que você põe atrás, cheia de livros, or stones or rocks. ou, por exemplo, pedras, ou pedras semi-preciosas, algo pesado. So we're going to do this exercise in your mind's eye. Mas nós vamos fazer esse exercício pelo nosso terceiro olho, pela nossa mente, pela nossa imaginação. And you can either stand or sit, doesn't make any difference. Você pode fazer esse exercício sentado ou de pé, não tem importância como você vai fazer. So imagine there was a trauma that happened when your grandfather was a little boy. Então imagine agora que houve um trauma quando o seu avô era pequeno. And maybe you know of such a trauma. Maybe it's a fact. Talvez até você saiba a respeito do trauma. So this trauma affects him. Então esse trauma afeta a esse avô. And the energy of that trauma comes down to your mother or father. E a energia desse trauma vai para o seu pai ou para a sua mãe. Maybe your mother knows what it is. E talvez até a mãe saiba o que é. Maybe she doesn't. Talvez não. But now it comes down to her. E agora vem para ela. Or to your father. Ou para o seu pai. And then it comes down to you. E aí vem para você. Or maybe it was something like I said earlier, maybe your mother witnessed her mother dying when she was 5 years old. Ou alguma coisa que pode ter acontecido da sua avó, por exemplo, ter morrido quando a mãe tinha 5 anos de idade. And as a child, out of love for your mother or your father, you try to hold it. Então, como criança, por amar sua mãe ou seu pai, você segurou isso. So what I'm going to ask you to do. Então eu vou pedir para vocês. And this, imagine your mother or your father, pick one, standing in front of you. Imagine ou o seu pai ou a sua mãe de frente a você. Maybe 2 or 3 feet away. Mais ou menos uns 2,5 metros por aí de distância. And if there's something in front of you that's heavy, like a book or a plant, you feel free to pick it up. E se tiver alguma coisa que for pesada, que você sentir que é um livro, que é uma pedra, que estiver aí perto, pode pegar. I'm very tactile, so I like to have things that we can touch. Eu gosto de pegar em coisas, por isso. Okay, can we give 1 second to them to Sure. pick up something? Okay. Vamos dar um segundinho para você pegar alguma coisa pesada. And it's okay if you don't have anything, you can imagine the heaviness of it. Se você não tiver nada, você também pode imaginar o peso. Se você não pegar em nada que é pesado, mas se você puder, pegue em alguma coisa. Okay, they're still picking up. Okay, and just hold it and feel it. Segure, sinta. Now you look at your mother or your father. Agora você olha para sua mãe ou para o seu pai, para quem você escolheu.
And you can say this to yourself silently, E você pode dizer isso para você em silêncio, and these are the words. e essas são as palavras. Dear mom or dear dad, Querida mãe, querido pai, I carried this for you out of love. eu carrego isso por você por amor. Dear mom, dear dad, I carried this for you out of love. Querida mãe, querido pai, eu carrego isso por amor por você. Now I see Agora eu vejo that it belongs to you, que isso pertence a você, to your dignity and to your fate. para a sua dignidade e para a sua fé, da sua dignidade e da sua fé. And I leave it with you. E eu deixo isso com você. And if you're carrying something, try to just set it at your mother or father's feet. But before you do that, I'm going to repeat the sentence. Se você estiver carregando alguma coisa, você pode colocar aos pés da sua mãe ou do seu pai. Mas antes eu vou repetir algumas palavras. Dear mom, dear dad, Querida mãe, querido pai, I carried this pain, suffering, grief eu carrego essa dor, esse luto, essa tristeza. I carried this for you out of love. Eu carrego isso por amor para você. Now I see it belongs to you, Agora eu vejo que pertence a você, your dignity, and your faith, pertence à sua dignidade e à sua fé. and I leave it with you. E eu deixo isso com você. And my invitation is to see if you can place it at your parents' father or mother's feet. E meu convite é que você coloque isso aos pés do seu pai ou da sua mãe. Pay attention to what's happening in your body. Presta atenção no que está acontecendo no seu corpo, If any feelings arise, se alguns sentimentos, sensações, and allow space for whatever emerges. e permita que haja espaço para aquilo que está acontecendo, Without judgment. sem julgamento. And make sure you breathe. E tenha certeza de que você está respirando. And allow any emotions to come and give space to them. Permita que todas ou qualquer emoção venha à tona, dê espaço para isso. And as a parent, what I would say to you, E como pai ou mãe, eu diria, this is mine. isso é meu, It belongs to me, pertence a mim. and I'll take care of it. E eu vou cuidar disso. You're free to live your life. Você está livre para viver a sua vida. And then imagine yourself turning away and facing towards your future. E agora imagine você dando uma volta e agora você olha para o seu futuro. And breathe. Always remember to breathe. E sempre respire. Imagine respirando, olhando para o seu futuro e respirando. And when you're ready, just come back, open your eyes, take your time. Quando você estiver pronto, terminado, volte, abra os olhos, tome seu tempo. So the invitation is for you to practice. Então, o convite é para você praticar. These words are profound at times. Essas palavras são profundas. Bert would say words have an inordinate power to heal. O Bert Hellinger sempre falou que as palavras elas têm
muito poder para curar. to speak something that's true, Falar aquilo que é a verdade, que é verdadeiro, and to move forward. e seguir em frente. So the invitation, if you need to write these words down, Então, se você quiser escrever essas palavras, and maybe a month or two from now, talvez daqui um mês, por exemplo, you can practice this exercise again. você pode praticar esse exercício de novo. And that'll be true of both exercises. E isso é verdadeiro com os dois exercícios, você pode fazer. And we breathe. Now, maybe, is there a question? Any questions now? Does anyone make a comment? Maybe we can give them some time. Just- Sure. They take more time. Which is true. Yeah. We can sit with it Alguma for a moment. pergunta, alguma questão, alguém gostaria de compartilhar o que passou, o que sentiu? Vocês podem levantar a mão. Eu vou só Okay. ver se... There is one thing here. Hold a second. Let me just read about the personal break. Someone wrote, I felt that my mother did not want this burden, and she was reluctant. Yeah. So there could be something with your mother and her parents. Pode ser alguma coisa com a sua mãe e os pais dela. For me, Para mim, the importance is if your parent doesn't accept it, which sometimes they don't, a importância de o seu pai, da sua mãe não aceitar, muitas vezes eles não aceitam, you still leave it at their feet você ainda deixa isso aos pés deles. because you've realized that it doesn't belong to you. Porque você percebe que não pertence a você. And that whatever your mother's still entangled with, E mesmo que a sua mãe esteja emaranhada com alguma outra coisa, would be her work. é o trabalho dela. But as a child, we took some of that on. Mas como criança, nós pegamos isso dela ou deles. So leave it with your mother or your father. Então deixe isso com sua mãe ou com o seu pai. And just check in with your body as you move away or step away. E aí você perceba com o seu corpo, quando você der um passo para trás, como é que você se sente? Deixando. Sometimes we feel guilt. Às vezes a gente se sente culpado. Because as we unentangle, porque a gente está tirando esse emaranhamento. Our role in the family system feels different. E nossos papéis vão mudar, né, no sistema, no campo do sistema. So guilt with a small g. Então, culpa com a letra C menor helps us to move forward. Faz com que a gente vá para frente. And even though our role changes, mesmo que o nosso papel mude. Like my role could have been the healer in my family. Por exemplo, meu papel poderia ser o curador da família. Constellations help me realize that's not my role. Aí a constelação faz com que eu perceba esse não é o meu papel. So you all may be experiencing some uncertainty, like what do I do next? Você pode estar assim experimentando uma certa insegurança. O que eu vou fazer agora? Qual é a próxima coisa que eu vou fazer? But Bert would always say that our ancestors Mas o Bert sempre falou que os nossos ancestrais, deep in their heart of hearts, bem lá dentro, profundamente no coração deles, want us to go forward. Eles querem que a gente vá em frente com a vida. And our parents in their heart of hearts, e os nossos pais, dentro do coração deles,
want us to live our life. Quer que a gente viva a nossa vida. Everything else is noise. O resto é só barulho. It's noise. It's a story we get caught up in. É barulho, é uma história que a gente ficou presa. So it's a great statement. It's a great question. Just leave it with your mother. Sim. And let it and step away. Okay. I have another question, and Sure. somebody's also asking for you to repeat the words. Quais palavras, Rose, que você está pedindo para repetir? Onde ela está? Quais são as palavras que você está pedindo para repetir, Rose? Pode falar. Pode ligar seu microfone. Então, pode falar agora. Isso, as que ele falou há pouco. É que eu estava... eu não anotei nada. Ele poderia repetir? Não. Se não, tudo bem. Mas quais palavras? Dos pais, com relação aos pais. Na hora do exercício. Eu vou passar o vídeo, mas eu vou pegar. Ah, ótimo. Perfeito. Obrigada. Okay. She wanted us to repeat the words that you said. I'll do that. I will do that. You do that? Okay. And then there is 2 other questions here, okay? Okay, and then we'll go forward. Right. So let's do the questions and then I'll repeat the words. Okay. My father never wanted to pass to the children, but he couldn't avoid that. So the children carry the weight up to now, and then they may not know how to return this weight, you know. That's how it is. I don't know if that's a question. Is that a question, Patrícia? É uma pergunta? Ou é só um comentário? Hold a second. She's going to write to me. Okay, speak. Não tô ouvindo. Escreve, Patrícia, isso. Okay, there is one thing here which says going through the Jurassic, how do you say, the trauma from ancestors, I realized that for psychiatric clients, this exercise is very important, but it needs to be done many times because a lot of things come up after several consultations. And it's, you know, I think it's just a comment that he's saying. Okay. With the psychiatric clients, you need to do many times. Okay. And there's another comment that says, I felt for all the men, my father, grandfather, great-grandfather, and I felt them very strong, but I felt that there is a pain, an emptiness among them, a separation. Sure. Okay. And the question that the woman wanted to ask before is how wait. How do you do that? Everybody should turn their microphones off. Microphone, please. Por favor, gente. Tem alguém com microfone? Entendeu? Eu não sei como é que é mesmo. Ela fez. Tem a por favor. I found it. Okay. She was just saying, how do you do that? How do you give back to your parents when you have no idea how to do that? We just did it. We just did it. A gente já acabou de fazer, Patrícia. Esse é o exercício que ele falou, que é justamente você pegar alguma coisa pesada
e devolver para os seus pais no chão, mas na imaginação você faz isso, você não faz isso para eles, tá? I'm saying that in your imagination you do that. Yeah, and of course, and the idea is you check in with yourself. E aí você vai olhando para você mesmo e vai percebendo como é que você se sente. É um exercício. And I like the idea of leaving it with them. E eu gosto da ideia de deixar com eles isso. Just leaving it. This I carried has been too much for me. Eu carreguei esse peso por muito tempo. É muito pesado para mim, entendeu? It doesn't belong to me. Não pertence a mim. But I carried it. E aí eu carreguei isso e eu agora quero devolver. And pay attention to the resistance in you if you go to leave it with them. E também perceba se você tem alguma resistência em você ao devolver este fardo para eles. And any stories connected to the entanglement. Talvez exatamente as histórias vão fazendo com que você fique emaranhado e não queira devolver isso. If I leave it with my mother, I'm not a good daughter. Por exemplo, talvez eu não seja uma boa filha, e uma série de crenças. My mother had an awful life. Minha mãe teve uma vida muito ruim. I feel so sad for my mother. Eu sinto muito triste pela minha mãe. And so I need to somehow take care of that for her. Então eu preciso cuidar dela para que ela possa ficar feliz, né? We honor our parents. A gente honra nossos pais. And all the burdens they carried. E todos os pesos que eles carregam. By living the life that they couldn't. Vivendo a vida que eles não podiam viver. Or living our life to the fullest. Ou vivendo a nossa vida completamente. Whatever that means for each of you. O que quer que isso signifique para cada de vocês. Okay. All right. Let me repeat the words. You want to have 2 more questions here? Okay, 2 more questions. Okay. And then I'll repeat the words and then we'll go forward. Okay. If I were a mother that had any knowledge of a trauma, could I do some exercise to avoid? That's a difficult. That's an interesting question. To avoid my son to carry this for me? Well, you want to make sure that it's a generational trauma. Você tem que ter certeza de que esse trauma seria um trauma geracional. And then if you recognize it's a generational trauma, something that happened to your mothers, let's say. Isso, se é um trauma que você reconhece que é de geração. And you've been carrying some of that energy for mom. E se você estiver carregando isso para sua mãe. And you can practice this exercise. E você pode praticar esse exercício. Or do the work inside a constellation group. Ou pode fazer isso dentro de grupo de constelação. Then what has happened is you've prevented all that energy to coming down to your son or daughter. Talvez você consiga prevenir dessa energia ir para o seu filho ou filha. Okay. Compensating for the present time, is that a way of carrying weights for carrying burdens for our parents or ancestors? When you mean, I'm not sure what you mean by compensating. No. Compensating would mean to do something to compensate for somebody else, something that it doesn't belong to you, and you're just doing. Sure. You want to pay attention to the choices you make in life. Sim, você tem que prestar atenção nas escolhas que você faz na vida. Are the choices you made unconscious and connected to the entanglement?
você tem que perceber se essas escolhas que você está fazendo são escolhas que estão emaranhadas ou Like não. I'm successful at business. I'm compensating for my father's lack of success. Sim. For example, e se eu sou bem-sucedida no trabalho, será que eu estou compensando isso pela falta, pelo fracasso que meu pai teve, por exemplo? You want to pay attention to what energy is moving you forward. O que você tem que prestar atenção é que energia está fazendo com que você siga isso. Que energia, que dinâmica, né? Being a success in your own life is a good thing, Por, whatever that means. por exemplo, ser bem-sucedido na vida é uma coisa boa. But if you're doing it because your father wasn't successful, Mas se você estiver fazendo isso porque o seu pai não foi bem-sucedido, you're going to get trapped on a circle. aí você vai ficar emaranhado. And it's similar to the story I told about my friend whose great-grandfather was a slave owner. Então, por exemplo, similar à história que eu contei do bisavô que teve escravos. She was exhausting herself Ela to estava, compensate for what he did to people. ela estava exausta, porque ela estava tentando compensar por aquilo que ele fez para as pessoas. Sim. Okay? So you want to become aware. Então, você simplesmente precisa estar consciente do que energia que está movimentando você. Tá bem? A resposta? All right. So let me read the words again. Eu vou ler as palavras novamente, vocês podem copiar. Okay, I'll read them very slowly. Eu vou ler bem devagar. Okay. Dear mom or dear dad, Querida mamãe, querido papai, I carried this for you out of love. eu carrego isso por você, por amor. And you're free to say what you carried, pain, suffering, grief. Aí você está livre para dizer o que você está carregando. Se é dor, se é tristeza, se é peso, se é cansaço, se é doença. Now I see that it belongs to you. Agora eu vejo que pertence a você. To your dignity and your fate. A sua dignidade e a sua fé. And I leave it with you. E eu deixo isso com você. Dear mom, dear dad, Querida mãe, querido pai, I carry this for you out of love. eu carrego isso por amor para vocês. Now I see that it belongs to you, Agora eu percebo que pertence a vocês, your dignity, sua dignidade and your fate. e sua fé. And I leave it with you. E eu deixo com vocês. Okay. Should we take a break or maybe for 5 minutes? Yes, we can. Yeah, let's do that. Ok, vamos dar uns 5 minutos de intervalinho, gente, para tomar uma Get água, some water. tá? Ok. Done. Okay.
Gente, desliga o microfone de vocês, por favor. Daniela, onde que está a Daniela? Daniela aqui. É a única pessoa que eu não tenho. Oi, Isaque. Quem faz isso pra mim é a Marta. E aí saiu o nome da Daniela, eu não sei mexer no computador para mudar isso. Ela que faz. Lembra de mim? Você está boa? Que Eu bom, estou bem. que ótimo. Então, no lugar da Daniela é a Marta. Olha aqui, no quadradinho tem 3 pontinhos. Se você apertar esses 3 pontinhos, tem um lugar que está escrito rename. Não sei como é que está em português aí, o meu está em inglês, é rename, quer dizer, escreva seu nome de novo. E aí você aperta isso e você pode fazer. Você quer que eu faça por você? Não, não, eu já pedi ajuda para os Tá, universitários. entendeu? Ele tem um rename. Aí você pode, quer dizer, escreva seu nome. Todo mundo está de volta? Ok, agora foi. Obrigada, Jaque. Então, agora sim, tá vendo? Só que ele não dura, tá? É só cada vez que você tiver no Zoom, você vai ter que fazer isso. Você coloca o Tá. seu name. Todos de volta? Ok, everybody's back. Alguma questão mais, gente? Okay, should we continue? Yes. All right, so let's talk about personal trauma. Agora vamos falar sobre o trauma pessoal, ou seja, individual. So this is just a small definition. Então, essa é uma pequena definição. And again, when we talk about trauma, we're really talking about post-traumatic stress. Então, quando nós estamos falando de trauma, nós estamos falando de estresse pós-traumático. Isso quer dizer, depois que aconteceu um trauma. Né? So personal trauma is trauma that you experience directly. Então, o trauma pessoal é o trauma que você experimenta diretamente. War, abuse, abandonment. Por exemplo, guerra, abuso, abandono. It's a shock to your system. É um choque no seu sistema. And I'll mention, this would include birth trauma as well. E isso pode incluir também trauma de nascimento. But that requires a different investigation, a different resolution, and a different seminar. Mas aí seria um seminário diferente, totalmente diferente para isso. Seria I'll just mention it quickly. Vou mencionar isso rapidamente. So birth trauma is something that happens while your mother is giving birth to you. Então, o trauma de nascimento é quando acontece quando a sua mãe está dando à luz a você. Normally in a healthy birth, normalmente num nascimento saudável, your mother's uterus contracts. O útero da sua mãe contrai. The baby moves. O bebê se move. The mother's contraction. E tem uma contração. And the baby moves. O bebê se move. And this can take hours. Isso pode levar horas. But it's a normal movement. Mas é um movimento normal. If something happens to the mother, e se alguma coisa acontece com a mãe, during that process and the birth shuts down, nesse processo e o nascimento é fechado, the baby goes into panic. Aí o bebê vai em pânico, entra em pânico. And the panic goes directly into the baby's cells. E o pânico entra e vai direto nas células do bebê. And usually in my experience, e normalmente em minha experiência, it shows up later in life. Mostra depois na vida, depois. Usually in severe anxiety. Por exemplo, em ansiedade severa. Claustrophobia.
claustrofobia. And it's a trauma that someone can't name because they don't remember it. They have no memory of it. E é um trauma que as pessoas não conseguem dar o nome porque as pessoas não lembram. Okay, so that's one Ninguém sabe o que area of birth trauma that really demands a separate focus. esse é um trauma que exige uma aula separada, né? And I'm going to ask them if they want to have that for some time. Hein, pessoal, nós vamos então preparar um seminário só de trauma de nascimento, se todo mundo topar, né? Porque seria interessante. Olha, everybody says yes, that's wonderful. Okay, so working with personal trauma requires courage. Então, para trabalhar com o trauma individual, requer coragem And a willingness to face what happened to you. e desejo de encarar o que aconteceu com você. And for a facilitator, it's willing to walk with the client on that journey. E para o facilitador é se permitir caminhar junto com o cliente nessa jornada. And in my experience, and I learned this from my teacher, Bertolt Ulsemer, Então, em minha experiência, eu aprendi isso com o meu professor Bertolt Ulsemer, that focusing on facts, que é para se focalizar em fatos, not fantasy or stories, nenhuma fantasia ou histórias. is how one begins to release the grip of personal trauma. E é como a pessoa consegue se liberar desta força do trauma. Yeah, in my direct experience, Minha experiência direta, it's not the trauma that causes us pain. não é o trauma que causa dor para nós, It was real enough and it hurt at the time. porque foi real e doeu muito na hora. It's the stories we tell ourselves about the trauma Então, as histórias que nós contamos a respeito deste trauma that keeps us suffering. que faz com que a gente continue sofrendo. If only I didn't go that way. Oh, se pelo menos eu não tivesse ido daquela forma, feito daquela forma. If only I made a different choice. Se eu tivesse feito uma outra escolha. And then we take it on and it goes internal. Something must be wrong with me. Ou então aí a gente entra dentro de nós e pensa, alguma coisa está errada comigo, Because I allowed this to happen. porque eu permiti que isso acontecesse comigo. And there's many layers of that. E tem muitos e muitos níveis disso. And I'll just say this, there's stories. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A história, And I do a lot of work about releasing those stories. eu faço trabalho, bastante trabalho sobre a liberação dessas histórias. The stories we tell ourselves about ourselves A história que a gente conta para a gente mesmo a respeito, in order to make sense of that trauma. para que faça um sentido, a gente começa a contar essas histórias para nós mesmos. So I'll share this, and I did it in the last seminar. Então, eu vou compartilhar isso com vocês, e eu fiz no último seminário isso. I have a personal experience of abandonment. Eu tenho uma experiência pessoal de abandono. When I was 3 years old, I broke my arm. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu quebrei meu braço. And my mother just took me to the doctor. E a minha mãe me levou ao médico. And he said, you need to take him to the hospital. E ele disse, você precisa levá-lo ao hospital. And she was thinking that they would set my arm and put a cast on it. E ela estava pensando, eles vão colocar aquele gesso, etc., no meu braço. And we'd go home. E aí a gente iria para casa. I was with my mother, so I was okay. Eu estava com a minha mãe, então eu estava bem. I ended up staying in the hospital for 3 days. Eu fiquei no hospital por 3 dias. So you can imagine what this 3-year-old felt like when his mother left him. Então você pode imaginar o que essa criança, que sou eu, de 3 anos de idade, sentiu quando a sua mãe foi embora. I was probably screaming, terrified. Eu estava aterrorizado, gritando, chorando. And my mother was a good person.
E a minha mãe era uma boa pessoa, and very protective. muito protetora. But in those days, the parents couldn't stay with the children in the hospital. Mas naquela época, os pais não podiam ficar com os filhos no hospital. So the next day, both my parents, my mother and my father, show up with presents. Então, no próximo dia, tanto minha mãe quanto meu pai vieram para o hospital com presentes. And I'm thinking, I'm going home. Eu estou pensando, oba, eu vou para casa. Nope. And now they both left. Mas aí ambos foram embora. So, and then that happened for two more days. E aí isso aconteceu, eu fiquei lá por 2 dias a mais, 2 mais dias. So I grew up, Então eu cresci, and that abandonment, even though it wasn't intentional, e esse abandono, mesmo que não tenha sido intencional, left a big wound. deixou uma ferida muito grande comigo. And then the wound was starting to be filled with stories. E aí essa ferida estava sendo preenchida com várias histórias. I become a young man, Aí eu cresci, me tornei um homem jovem, and I'm thinking that no girl wants to be with me, e aí eu penso que ninguém queria estar comigo. or she's going to leave. Ela vai me deixar. So abandonment was the story. It was my story. Então o abandono foi a minha história, Until I did some therapy and found constellations. Até o momento em que eu fiz terapia e encontrei a constelação. And could really let this go. Para deixar isso ir embora. Now, with personal trauma, you can feel some sadness. No trauma individual, você pode curar alguma tristeza. You can feel some discomfort. Você pode sentir alguma tristeza, você pode sentir desconforto. The idea is that it doesn't hold you anymore. A ideia é que esse trauma não te segure mais. You don't identify it. Que você não fique identificado com esse trauma. You don't identify with it. Que você não se identifique com isso. And that's the beauty of what emerges in a constellation. Isso é a beleza do que emerge numa constelação familiar. So, and remember, it's important to make it factual. E é muito importante que você faça com que esse trauma advenha de fatos. So in my case, the truth is I was left in the hospital. Eu fui deixado no hospital. The other truth is I had really good parents. A outra verdade é, eu tenho pais bons. So the story I created that they probably don't really love me. Então essa história que eu imaginei, provavelmente eles não me amam, just added to that pain, but that's not true. Só acrescentou a minha dor. They were under the instructions at that time. Eles estavam fazendo o que tinham que fazer naquela época. So there's an exercise that I've developed over the couple of years that's very simple but very profound. Existe um exercício que eu desenvolvi esses últimos anos, que é muito simples, mas é muito profundo. And it's in 2 parts. E esse exercício tem 2 partes. The first part is you can sit, you don't have to get up, you can just sit and say this to yourself. A primeira parte é você não precisa levantar, você pode estar sentado e dizer isso para você mesmo. In my experience, saying these words, Na minha experiência, falando essas palavras, owning this truth, realmente reconhecendo essa verdade, has a powerful effect. tem um efeito muito poderoso. It happened to me. Palavras são, aconteceu comigo. I was there. Eu estava lá. It happened to me. Aconteceu comigo. I was there. Eu estava lá. Maybe you just close your eyes and say that to yourselves. Fechem os olhos.
E digam isso a vocês mesmos. And pay attention as you're saying this, these two short sentences, if any story comes up. Oh yeah, but that, or maybe this. E presta atenção quando você estiver falando isso, se vem alguma história para você. It happened to me. I was there. Aconteceu comigo. Eu estava lá. That's a fact. Isso foi um fato. Isso Especially if you have personal trauma. And we don't need to know what it is, but you know what it is. Nós não precisamos saber qual é esse trauma individual. Você sabe o que é. Então, aconteceu comigo, eu estava lá. Everybody breathe. Respira. Okay, now I'm going to move into the second part, and this is really important. And I'm going to invite you, if you can, to stand up. We don't need to see your faces, but to stand up as long as you can hear us. Okay. Agora nós vamos para a segunda parte e eu vou pedir para vocês se levantarem. A gente não precisa ver vocês, mas é para poder fazer o exercício, se levantem. And place a scarf or a ruler or a pencil on the floor in front of you. Coloque um lenço ou uma régua ou um lápis no chão para poder fazer uma separação de espaço, tá? When I work in groups, I like to have a visual line or a visual effect. É como se fosse uma linha, porque quando eu trabalho com grupos, eu gosto de ver, né, essa separação. Então, ou pode ser como se diz, um lenço, uma encharpe, uma caneta, o que for para fazer uma separação de um lado com o outro. On one side of the ruler or the scarf is the past. Então, em um dos lados é o passado. And the other side is the present. E o outro lado é o futuro. Desculpa, So, o presente. Make sure, I'm going to give you time to set that up. Eu vou te dar tempo para você organizar isso. Então, um lado é o passado e o outro lado é o presente. Okay. Okay? Can you see everybody or not? No, I don't need to see everybody. This important. It's a body exercise too, which is really, our body carries everything. Okay. Esse é um exercício do corpo e o corpo carrega tudo. As long as they can hear us is important. Okay, they are. Okay. So I'm going to invite you to step into the past. Eu vou convidar vocês a entrar no passado. And do this very slowly. E faça isso bem devagar. Step into the past. Entre no passado. And when you're there, você say to yourself, diga para si mesmo. It happened to me. Aconteceu comigo. I was here. Eu estava aqui. It happened to me. Aconteceu comigo. I was here. Eu estava aqui. Now slowly, slowly cross over into the present. Agora, bem devagarzinho, vá até o presente. And say, e diga, and now I'm here. E agora eu estou aqui. I'm going to invite you to repeat this 2 times. Eu vou convidar vocês a repetirem isso 2 vezes. And do it slowly. Faça bem devagar. In the past, it happened to me. Estando no passado, vocês falam. I was here. Aconteceu comigo, eu estava aqui. And you slowly cross over into the present. Devagarzinho, atravesse e vá para o presente. And say, and now I'm here. E diga, e agora eu estou aqui.
And again, allow any feelings or sensations to come. E, novamente, permita qualquer sensação, sentimento que venha à tona. If tears come, let the tears flow. Se houver lágrimas, deixe que elas venham. Just give space for everything that shows up. Dá um espaço para tudo que acontecer. And pay attention to any story. Just stick to the words. Presta atenção em qualquer história que venha para você sobre esse exercício. And it's important to move slowly in these exercises. E é muito importante se movimentar devagarzinho nesses exercícios. And after you've done the exercise a couple of times, just on your own pace, move back to your chair, come back to your chairs. Você pode fazer esse exercício algumas vezes, né, sozinho, quando quiser, e devagarzinho volte para o seu espaço. Let me just write this down at the chat. Okay. Okay. They can do that thinking of any personal trauma, if they know what the trauma is, even if they don't know, they can do it. Estou perguntando para eles se esse exercício pode ser feito. You could think of a difficult time in your life, maybe, that's not necessarily a trauma. Okay. Esse exercício pode ser feito por qualquer trauma, mesmo você não sabendo qual é, então ele está dizendo que ele pode ser feito para uma dificuldade que você possa estar tendo na sua vida hoje. Nesse momento. Maybe you had a struggle in school. Então, por exemplo, se você tiver uma dificuldade em escola, em curso, você pode fazer esse exercício. And yet you were able to go to university. E mesmo que você tenha ido para a universidade, And so you could use the struggle you had when you were 14 or 15 in school. você pode usar algo como se fosse essa luta que você teve no colégio, né, quando era adolescente. You can say, I was here and yet now I'm here. Eu estava ali e agora estou aqui. Isso. Então, você pode usar alguma coisa que aconteceu no seu passado e que foi uma dificuldade para você também. Não Or só, maybe you went through a difficult ending of a relationship. por exemplo, você pode usar também na dificuldade do término de um relacionamento. And you've moved on. E aí você já está em outra, né? You've moved on and either found a new relationship. Até você encontrou um novo relacionamento. And you could do it for the old relationship. E você pode fazer esse exercício num relacionamento também. Okay. Great. Okay. Let's see if people have, they're writing down. Yeah, we'll do some questions. I know Renee. Hi, Renee. Ok. Perguntas, gente? Questões? Vocês têm? Aproveitem para fazer. Juan, you saw Juan here? I did. Yeah. Hi, Juan. Ok. Hola. Perguntas, questões? Alguém tem? Okay, somebody wrote, Renee,
Okay, Renee is just saying that this was very important, this sort of exercise up and down here and there, that you taught over the seminars in São Paulo. So it was very good for perceptions, presence and consciousness, yes. Okay, so you just mentioned that. Thank you. Good. Other questions or comments? Perguntas, questões? I noticed that Latin people are slower to ask questions. It's okay. You have to give more time. I like questions. And so remember, this is just a flavor. When I was in Sao Paulo last year, no, 2 years ago. The year before last. É que Yeah. o Bill, ele estava em São Paulo no ano retrasado, a meu convite, né? Ele fez um seminário. I could devote 3 days to working with many layers of trauma. E aí, assim, por exemplo, na época que ele estava lá, eram 3 dias. Então, um seminário de trauma levaria mais ou menos isso, uns 2, 3 dias. Então, ele vai aprofundar em cada nível. Agora, ele está só passando, dando uma pincelada, né? Alguém quer fazer algum comentário, gente? Não tenham vergonha. Pode levantar a mão e fazer. All these beautiful faces. É. When you ask that questions to Americans or European, everybody raises their hand and start talking. That's okay. It's okay. It's so funny. And with Latin American people, nobody speaks, you know, so. Alguém tem alguma pergunta? Sueli, boa noite, Sueli, está diferente. Okay, here's Boa noite, professora. Boa noite. Here's one question from Lillian. Is it possible to discover or find out a trauma doing this exercise? I haven't had that experience. This exercise, I haven't had that experience. Okay, esse exercício eu não tive essa experiência. But during a constellation, sometimes yes. Mas na constelação, sim. And we're talking about personal trauma. Você está falando de trauma pessoal, yes. Mm-hmm. Part of what I would invite you to do is pay attention to what you're afraid of. O que eu convido você a fazer é preste atenção àquilo que você está com receio, com medo. Now, sometimes we've picked up our mother's anxiety or our father's anxiety. Por exemplo, às vezes a gente pega a ansiedade da mãe ou do pai. And that could be related to something generational. E isso pode estar relacionado ao geracional. And our work is to realize that anxiety is kind of my mother's, so I leave it with her. Então, essa ansiedade, nosso trabalho é perceber essa ansiedade é da minha mãe, eu vou deixar de lado. But pay attention to what your body tells you. Então, preste atenção no que o seu corpo está dizendo para você. The trauma could have happened when we were little and we don't have a memory. O trauma pode ter acontecido quando você era muito pequeno e você não tem ideia da idade. Quando aconteceu. And you could ask your mother or your father. E você pode perguntar à sua mãe ou seu pai. But just pay attention to usually anxiety for me is connected to some trauma. Então você presta atenção se essa ansiedade, por exemplo, está conectada a algum trauma. And I pay attention to the body. Presta atenção ao corpo, o que o corpo está falando. And sometimes a current crisis E às vezes uma crise atual bring the fear to the surface. Traz o medo à superfície. And the trauma will expose itself. E aí o trauma vem e aparece. I was married right out of college. Eu estava casado quando eu saí da faculdade. And my wife and I divorced. E aí minha esposa e eu nos divorciamos.
when I was going through that crisis, quando eu estava indo, atravessando essa crise, all of a sudden, the memory of me being 3 in a hospital just boom. de repente, essa memória da criança minha, de 3 anos, estando no hospital sozinho, veio à tona. Small memories. Essa memória. And I realized that wound affected how I interacted with people. E eu percebi que essa ferida, de fato, afetava como eu me relacionava com as pessoas. So when my wife or my girlfriend at the time Então, quando a minha esposa ou namorada, naquela época, said to me, I'm going away for the weekend, disse para mim, eu vou passar meu fim de semana fora with my girlfriends, com uma amiga, I would go into a panic, eu entrava em pânico, having no idea what it was connected to, porque não tinha nenhuma ideia. until I realized it was the abandonment was happening. Aí depois eu percebi que era o abandono que estava acontecendo. She wasn't abandoning me, she was going away to have a good time. Ela não estava me abandonando, ela estava indo ter um bom tempo, estava se divertindo. But prior to that, I would act out. I would say, oh, you're going, you can't go, I don't want you to go, or I get mad. Eu agiria da seguinte forma, eu falaria, mas você vai, como assim? Você não pode ir. Inventava um monte de coisas, né? E ficava ansioso, assustado com isso. Yeah, so pay attention to your fears. Então, presta atenção aos seus medos. Usually a fear is connected to something in the past. Os seus medos estão conectados a alguma coisa no passado. Especially if you can't name it. Especialmente se você não consegue dizer o que é. Okay. Great There's, question. there's a question here. Let me just read. Okay. How can you avoid personal trauma to pass on to your son? For example, I lost my mother when I was 10 years old. And how can I let this be light to my daughter, you know? Well, part of what I would say, part of it is something happens. Obviously, 10 years old is a very precious time, any time to lose a parent. But as you're growing up, I think it's different if you're 25 versus 5, 6, 7, 8, 9, 10. Could you repeat again? I just remember that I didn't read the question in Portuguese. Todo mundo Okay, so go ahead. no chat ou não? No, read it, please. Eu não falei. A pergunta dela foi, talvez agora caiba a questão da colega, como evitar que um trauma pessoal seja passado para um filho nosso? Por exemplo, perdi minha mãe com 10 anos, como deixar isso leve para minha relação com a minha filha? Essa foi a pergunta dela. Sorry, could you start again? Sure. It's 10 years old is a very precious time to lose a parent. 10 anos de idade é um tempo muito precioso, é uma idade muito preciosa para perder um filho, para perder Because especially a girl to a mother to a girl. Especialmente a filha. You're on the precipice of entering womanhood, 10, 11, 12. Está entrando na adolescência, na juventude. You want to pay attention to your grief. Você quer prestar atenção à sua tristeza. Are you still carrying grief? Se você ainda carrega tristeza. Missing your mother means the more you grieve her or the more you loved her, the grief is usually deeper. Perder a sua mãe significa que você está realmente de luto com essa tristeza. What gets passed on is what I call interrupted grief. O que pode passar para a filha é a interrupção deste luto. Because it's too painful to feel that loss. É tão doloroso essa perda. So our son or daughter will know there's something there. Então o filho ou a filha vai perceber que existe alguma coisa aí. And out of love for us, he'll try to fix it. E por amor a nós, ele vai tentar consertar isso. One of the ways is to accept the fate of your mother.
Uma das maneiras é aceitar o destino da mãe. It's a fact. We can't change that. É um fato que nós não podemos mudar. And celebrate, perhaps, E celebrar, talvez, the time you had with her. o tempo que você teve com ela. 10 years is a significant amount of time 10 anos é um tempo significativo for memories para as memórias and for what she taught you. e para aquilo que ela ensinou a você. And the way we help with that is to talk to your son or daughter about your mother. E outra maneira também é você falar com seu filho ou filha sobre a sua mãe And to celebrate her life. e celebrar a vida dela. And if you get sad, sadness is okay. It's just love. Tristeza, sim, tristeza tá bem, porque tristeza é amor, né? De alguma forma. I hope that helps. Eu espero que isso tenha ajudado. Sim, Adriana? Ok. Mais alguma questão, gente? Everybody's quiet, thinking, reflecting. Todo mundo está pensando, refletindo, né? Sobre esse assunto tão importante. I think the next time everybody needs a glass of wine, and then everybody will be talking more and sharing, asking questions. Ele sugeriu que da próxima vez todo mundo tenha um copo de vinho. Assim, as pessoas falam mais, se abram mais e falam mais. Porque eu disse a ele que quando eu estou numa reunião americana, com americanos ou com europeus, quando a gente pergunta, alguém tem uma questão, todo mundo levanta a mão, todo mundo quer falar. Mas com brasileiros e latinos, as pessoas ficam mais quietas, né? Tem mais timidez para falar. Eu não sei se é timidez ou se não gosta muito de se expor, não sei o que é. Então ele estava dizendo, da próxima vez vamos tomar uma taça de vinho para as pessoas falarem mais. Zaki, Sim, quem falou? eu fiz uma pergunta. Eu quem? Tatiana. Deixa eu achar você aqui. É super simples, mas é uma sensação, porque ele ainda falou, né, 2 vezes, olha, foi só uma degustação, né, que foi muito rapidinho, um seminário que poderia durar dias. E mesmo o exercício sendo tão simples, mesmo o encontro sendo tão breve, a minha sensação é que algo tão simples e tão breve pode verdadeiramente trazer muita coisa e algo muito forte, e trazer a luz, trazer a consciência, bastante coisa. É isso mesmo, né? Sim. What she's making a comment saying that you mentioned that it was a very simple thing that you're doing here. It's not a 2 or 3 day workshops. However, as simple as it is, it's very deep. And then you can actually find out a lot of things going on through you with this simple exercise. Yeah, I've gotten in trouble before for using the word simple. Eu realmente já fiquei com problemas por usar a palavra simples antes, né? A British woman once said to me, if you ever refer to these exercises as simple, I'll hunt you down like a dog. Uma mulher inglesa disse, se você mais uma vez falar que esses exercícios são simples, eu vou te segurar ali na coleira como se fosse um cachorro. Porque, na verdade, não são simples. Eles They're profound, yes. É very profound. São exercícios profundos, né? Mais alguma coisa, gente? Vocês acham que na próxima nós podemos pedir sobre traumas de nascimento? O que vocês acham? Birth traumas for the next time. Birth trauma. Yeah. Okay. Outra coisa. So maybe we should make a word or two and come to an end, I think. Sorry, I missed what you said. I said maybe we should bring it to a close and maybe everybody has a word or two to say, or... Yeah. Vocês gostariam de falar uma palavrinha ou outra sobre alguma coisa sobre esses
Small example. Sí, Saki, Juan, yeah. Bill, una pregunta. De alguna forma, siempre a través del trabajo que propusiste y que hicimos, apuntás a trabajar con la estructura de la creencia que tiene cada uno de sí mismo. Right. So when you, through this exercise that we do and your work, what you bring is that we have a lot of ideas, which are stories. So we end up working on our stories. Yeah, and ultimately that's correct. Our stories or our beliefs about something in what we construct about the events. E essas se han entendido ou não? Entendi. No puedo explicar en español, Juan. Sí, Sí, siempre apunta, siempre enfoca, siempre is focusing about the structure of the beliefs about self, Mhm. he's asking if that's true, if it's all acerca de sí mismo. goes back to the stories, to the whatever you made up about the things, to your belief. For me, in my experience, I would say yes. I would say what happened is painful enough. It's real enough. Pay attention to what gets attached to it. Sí, para él siempre eso es que lo que pasa, ¿no? E pay attention, presta atenção no seu sentimento, naquele momento, na sua sensação. Because I'll give another example. Vou dar exemplo. Just really quick. So you grow up, Você cresce, and this is a case I worked on isso é um trabalho que eu fiz when I was in Denmark. quando eu estava na Dinamarca. The daughter did a piece of work around her father. Uma filha fez trabalho em relação ao pai. And her father was in her life. E o pai não estava na vida dela. He was not. No, he was in her life. They lived together, mother, father, and two Ele sisters. estava na vida dela. Eles viviam juntos. When they argued, quando eles brigavam, the father would pull away. O pai se separava um pouco, saía. He withdrew. Saía de meio de campo, né? Para ele aquilo já era. And she would create young woman, 23. E a menina, 23 anos de idade, she started to create a story around him. Ela começou a criar uma história a respeito disso. He's not interested in me. Ele não está interessado em mim. Doesn't care about my emotions. Ele não se incomoda com as minhas emoções. But what the constellation showed, mas o que a constelação mostrou, is this man é que esse homem was beaten often by his father. Apanhou muito do seu pai. And that father was beaten by the grandfather. E o pai dele também apanhava do outro pai. And out of love for his daughter, então, por amor à sua filha, not to bring this aggression to her or to the family, para que ele não precisasse trazer essa agressividade para a filha, the only thing he could do, a única coisa que ele podia fazer, was to withdraw. Era sair de perto. When she saw that, quando ela viu isso, that he did this because he loved her, e ele fez isso porque ele amava ela, the story changed. Aí a história mudou. And she was able to open to him in a different way. E aí ela se abriu para ele de uma maneira diferente. To understand his pain.
ela começou a entender essa dor. And the stories sort of drifted apart. E aí essas histórias foram embora. Now I see. Agora eu vejo. Now I see. Agora eu vejo. So the stories left. Aí as histórias saíram, foram embora. So pay attention. It's important, our stories and our belief around something that happened to us, or maybe we inherited from our mother. You know, your father abandons you and your mother says he's not good, he's not a good man, he's a horrible person. You grow up with that belief, but you have no... Então, presta atenção nas histórias, se vieram da sua mãe, do seu pai, essas crenças que a gente veio acreditando dos pais. Presta atenção, da onde veio isso. That can keep us suffering. E aí as pessoas podem sofrer. Vale, Juan. Juan. ¿Todo bien? ¿Está allá? ¿Está durmiendo, Juan? Está dormindo. Okay, thank you. I think we should bring it to a close. Maybe everybody has a word or two, and just a one word, or... Alguém quer... Vamos passar pelas pessoas para falar uma palavra, só uma, hein, gente? Só uma palavrinha. Sobre... Quem quiser falar alguma coisa sobre os seminários, foi bom? Como é que você está se sentindo? I told you, nobody speaks. Eu falei. Well, maybe you can send it in the chat. Ok. Podem escrever aqui no chat, se vocês quiserem, e depois também escrever para mim pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Vocês podem dizer se gostaram, o que vocês acharam, fazer sugestões de outros. Eu estou catando o Bill, né, para vir e acrescentar a riqueza dele para nós. Eu acho muito bom. Aqui, can you read the chat? I'm reading Adriana's. Okay, there's one from René Schubert and Erika, gratitude. Thank you. Patricia, very good. Gratitude, perfect. Thank you. Relief, wonderful. I'm going to read what you wrote, René. Passou rápido, não consegui ler, mas deve ser interessante o que você escreveu lá. Não consegui ver. Thanks to both of you. Patrícia, thank you. Angelina, obrigada. Thank you. Vera, muito bom. Very good, but I would like us to deepen more, to deepen in a next encounter. Sobre o mesmo assunto, é isso, Vera? Wonderful, thank you. Os mesmos temas, porque ele disse que foi uma pincelada, mas foi muito rico. Imagino se for mais profundo, vamos aprender muito mais. They want more. Okay. More, ok? É só combinar. Vamos combinar. O Bill dá aula em muitos lugares, então agora mais online, né? Por causa da nossa... And I feel light to carry only what's mine. Thank you, gratitude. Ozaki? Sim, pode falar. Eu tinha colocado aí no chat só, acho que você passou, não viu. É só uma curiosidade, que aqui no Brasil, eu tenho visto falar muito sobre a síndrome do gêmeo evanescente. Isso é uma novidade na constelação? Por que será que está dando esse boom agora sobre esse tema? Bill, he has heard about twins in a family constellation. Aquele que o gêmeo sempre existiu e a gente nunca olhou para ele, não é isso? Ou ele teve um gêmeo que foi abortado espontaneamente. Então eles chamam de gêmeo evanecido, né? Desaparecido. Desaparecido? Em inglês eu não sei como é que se diz isso. Actually, he says that it's becoming popular in family constellations in Brazil. I don't know much about it. That a mother always had a twin.
besides you. There was always a brother or a sister. And so if you have heard of that or not. That was, yeah, it's been popular in the United States, but I've worked with actual cases where there actually was a twin. Sim, também foi popular nos Estados Unidos, mas eu trabalhei com pessoas que tinham realmente um gêmeo, né? The hidden sibling, René Schubert said, hidden sibling. It's sometimes a constellation will point towards something. Às vezes a constelação vai para um lado, né? But I hesitate. Sometimes we want to hold on to something. We want to grasp something. Às vezes a gente quer segurar alguma coisa, né? Because it's in the field. Porque está no campo. And then the danger is that we start to believe it's true. E às vezes é perigoso se a gente acredita que é verdade e não for verdade. So the only work I've done with twins is when they've actually known there really was a twin. E o único trabalho que eu fiz com gêmeos é quando as pessoas sabiam que haviam gêmeos. I haven't done any work with a suspected twin or a hidden sibling or anything like that. Eu nunca trabalhei com esse tipo de gêmeo assim. When I was in Brazil 2 years ago, there was a woman who had a twin, a brother. He died. Quando eu estava no Brasil 3 anos atrás, a meu convite, por sinal. And she did a movement towards the brother. It was very moving. Eu tive uma pessoa que fez um movimento em relação ao seu irmão, talvez a esse hidden sibling. Thank you for the question, Luiz. Obrigada pela questão. Obrigado. É que eu realmente no meu caso foi uma suspeita, né? Então ele falou que é até perigoso trabalhar só com uma suspeita. Mas atualmente também está repetindo esse caso no momento com a minha esposa que iniciou uma gravidez gemelar. Então isso está bem no meu campo assim no momento. He's asking because in his case there was a suspicious and then his wife was pregnant. Ela estava grávida and also there was something similar. Eu acho que é importante você perceber o seu sentimento e o campo, right? It's just to perceive the field, what the field is saying. I mean, yeah. How you feel about it. Sure. Say for sure, right? So. E tem, acho que a ver mais com talvez o próximo, né, que ele possa falar sobre os traumas de nascimento, né? Yeah. Next time when you talk about birth traumas, then we may. We can do birth trauma, and Zachy and I can also talk about a seminar called "Who Are You Without Your Story?" That's great. Seminário sobre quem é você sem a sua história. I'm starting to live this here with the coronavirus. Aí eu estou falando que eu estou começando a viver isso aqui no coronavírus. Eu não tenho história nenhuma mais. The coronavirus is asking much of us. So. Que o coronavírus realmente está pedindo muito da gente, né? Então. Well, I'm going to say thank you. Obrigado. Thank you, everyone. Por sinal, se alguém quiser uma consulta particular individual com o Bill, pode mandar para mim pelo WhatsApp e eu conecto vocês com ele. I'm on WhatsApp. So. I'm saying about the online constellation that you are doing. If anyone wants an individual constellation with you, I'm doing individual constellations. Reach out to me on WhatsApp or Facebook on Messenger. Yeah, they can contact me and then I'll contact you. Whatever, or direct to you. Yeah, that'd be great. Tá bom? So, and then we spend a whole hour or whatever time's needed, just you and me. E aí a gente passa mais tempo falando sobre o assunto. Okay. Thank you so much, Bill. As always, it's wonderful to have you. Oh, and thank you, Zachy. Thank you for just, Ele tem uma presença, né, gente? Ele tem uma presença. I'm saying that you have a presence, a presence, actually, that it's very, very soothing. É muito curadora. Só a presença dele é curadora. Thank you. My 19-year-old daughter would say I'm too present in her life. So. Aí a filha dele, de 19, diz que ele fica presente demais na vida dela.
We like you, so come to us. I'm going to come back, and one day I'll be back in Brazil. Eu falei, mas nós gostamos dele, né? Thank you, everybody. Good to see you, Renee. Mucho gusto, Juan. Te cuides. Maybe the next month, Saki, make other meeting with you, okay? It's December. We are finished. We'll see. Okay. Yes. Yes, whatever you say. Thank you, Bill. Thank Nice you to see very much. everybody. We like to have you. Okay. Okay. Bye, Bill. Take good care. Have a Bye-bye. good evening. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Gente, ele é maravilhoso, eu adoro ele. Claro. Gente, muito obrigada. Pois aqui, dá licença, deixa eu agradecer você por mais uma vez você trazer essa pessoa maravilhosa para nós. Eu agradeço a você, muito obrigada. Obrigada, Marta, você é um anjo. Você sabe que você é um anjo, né? Não sei, você que está falando. Eu estou muito feliz mesmo. Vamos ver para trazer de novo o Bill para cá. Eu sei que agora você está longe da gente também, né? Vamos falar sobre traumas de nascimento ou drogas e álcool, porque ele é muito bom com jovens que têm problemas de drogas e álcool. Eu penso que podemos marcar todos esses, porque o Bill é muito bom. Claro que você está aí a nossa mestra, mas eu gosto muito do Bill. Agora, hoje me atrapalhou um pouco que as pessoas entraram depois do horário, sabe? Então, como eu estava traduzindo, faço a tradução, as pessoas entram depois do horário, tem aquele barulhinho, e dessa vez... Mas isso é normal, daqui. Ultimamente... Outra vez nós conseguimos, todo mundo estava no horário, na outra vez. Então, eu agradeço a você por mais uma vez nos conceder o teu amigo Bill. Legal, que bom te ver, Marta, Luiz Felipe, Juan, cadê o Renê? Já foi embora? Renê está aí também, quietinho. Sueli, Margarida, o resto eu vejo sempre, né? Nos cursos. Deixa eu ver quem mais que eu não vejo. Érica. Érica, aqui o anel, viu, Érica? Gente, então tá bom. Então eu vou preparar alguma coisa. Sugiram para mim via WhatsApp ou via e-mail, tá? O que vocês querem, qualquer coisa diferente. Já falou sobre relacionamentos, agora traumas, e tá bom? Eu vou mandar para vocês um certificado de participação, tá bom? Vou mandar por e-mail, ok? Tá bom. Gente, muito obrigada. Saki, mira de fazer algo em dezembro, ao começo de dezembro, porque depois vem as festas e toda essa história. Tá bem. Vou pensar. Sim. Com a ajuda de todos. Vou tratar. Vou fazer. Que ótimo. Vamos tratar, então. Grande abraço aí. Beijão aí. Está muito frio em Buenos Aires? Não, agora está fazendo calor porque vai para verão. Que bom. Então tá bom. Para verão, sim. Então está tudo muito movimentado, a gente está saindo muito, protegida e toda essa história. Maravilha, maravilha. Qualquer dia eu vou para aí. Sim. Gente. Olha, sim, está invitada, Saki. E uma pergunta, onde está Bill morando? Em que estado? Connecticut. Sabe? Em Connecticut. New Mexico. Não, em Connecticut. Connecticut, arriba, sim. Okay. Sim. 2 horas. Connecticut, sim. É o mesmo horário daqui. É o mesmo horário de... Tem New York para arriba. De onde eu estou, mesmo horário. Sim, sim. Gente, boa noite para vocês. Desculpa o papo. Sim. Mas eu fiquei com saudade de todo mundo. Bom ver você, Margarida, Sueli, todo mundo. Ai, gratidão. Também estava com muita saudade. Saudade mesmo, mas foi bom. Está vendo como é bom a gente se reunir. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Gratidão. Vocês têm que desligar. Eu tenho que deixar vocês todos irem para eu poder desligar a gravação.